no mesmo padrão do pai e as crianças estão tudo assim, amontoada numa kitnet com a mãe, sabe? Não tem a mesma... A criança tem que ter a mesma vida que o pai tem. Pelo menos um pouquinho razoável. E como tá atualmente com o abandono afetivo? Às vezes o cara só desconta a pensão ali, mas ele não quer nem saber se a criança existe ou não. Como que tá atualmente essa situação? A questão do abandono afetivo, ela vem na contramão, né? Quando a gente tem um pai, como que se dá o abandono afetivo, né? Não é quando o pai não registrou, tá, gente? Porque no registro você não consegue configurar nada. Quando o pai sabe que a criança existe, sabe onde ela estuda, teria acesso à criança, mas ele resolve ignorar a existência dela. Ou, tem muito caso assim, que uma vez ao ano manda uma mensagem. Não participa, não convive, a criança começa a perder o elo. E aí tem duas questões. O abandono afetivo por si só, ele é visível, é palpável. Então, eu consigo ver, a minha vizinha sabe, a minha mãe sabe que o meu filho foi abandonado pelo pai. Todo mundo sabe, uma sociedade sabe, a escola sabe. Então, se eu precisar de uma testemunha, de uma declaração da escola, do pediatra, eu tenho. Isso é uma coisa. Quando esse abandono começa a afetar a criança no lado psíquico dela, ou seja, a criança começa a entrar em depressão, é introspectiva, cai muitos rendimentos escolares, ela perde o senso comum, ela começa a achar que aquilo tudo é culpa dela e aquilo causa sofrimento, começa a se automutilar. Aí a gente tem um dano. E aí a gente vai com essa criança, passa essa criança no psiquiatra, a criança normalmente toma remédio, faz tratamento. Ótimo, eu tenho um dano, eu tenho o nexo desse dano, que é o abandono paterno, e eu tenho o dever de indenizar. Aí eu entro. Eu não entro só para declarar o abandono. Ou se a criança ficou super bem, tem criança que fica super bem. Se livra, é tipo livramento. Não tem indenização. Tá? Agora, se a mãe trouxer o laudo comprovando, e o laudo tem que trazer a comprovação que isso é... Porque dá, tá? Para comprovar. O TDA, inclusive, tem muita criança que desenvolve, eu não sabia disso, eu não sou psiquiatra nem psicóloga. Mas, de tanto ler laudos, eu descobri que ele desenvolve também pelo abandono paterno. Cara, que louco. Acho que o abandono paterno, ele machuca tanto, em tantos pontos as crianças, que é até difícil. Saiu uma série agora na Netflix, Adolescentes, uma coisa assim. O pessoal tá falando muito. Eu assisti só o primeiro episódio. Adolescência? Isso? Eu assisti só o primeiro episódio, eu não consegui assistir tudo. Mas pelo que o pessoal tava falando, né? Não vou dar spoiler pra vocês. Ai, não dá, porque eu também não assisti. Não vou dar spoilers. É muito sobre família, sobre como a família tratava o adolescente, sobre o que ele absorvia do âmbito familiar dele. Então, eu achei muito interessante, eu quero acabar de assistir. Não tenho tempo ainda, mas vou assistir. E parece que é isso, é exatamente isso. É o contato com o pai, como o pai agia dentro de casa, se ele via aquilo desde pequenininho. Então, assim... O pai, ele passa tanta coisa. A mãe passa também. Mas a gente sabe, pelo menos lá em casa, meu filho demorou para falar 4 anos. O dia que o abençoado resolveu pela primeira vez elogiar alguém, ele olha pro pai dele e fala assim, papai, você é incrível. Oh, meu Deus, fofo. Eu falei, acordei 6 horas da manhã, levei essa criança pra escola, passei o dia na terapia com ele na clínica, cheguei, levei pra natação, cheguei em casa, o pai chegou, foi recebido com pai, você ganhou. Eu falei, não, retire isso, você tem que fazer isso pra mim. E eles têm um carinho pelo pai muito grande. Então, tem uma diferença muito grande quando a criança recebe, né, o carinho do pai, é outra coisa.